eu tinha aquela insegurança, que acredito que todos nós passamos por ela, do fato de não é o seu canto, não é a sua cultura. Então, eu pensava, primeiro, independente do inglês que eu tivesse, era para comunicação diária. Eu não sabia terminologias, eu não sabia, não fazia ideia. Ainda mais quando eu comecei a trabalhar com isso, eu realmente tinha que chegar para outras pessoas, outros eletricistas nativos, e falar assim, como é que é esse negócio aqui mesmo? Porque no mineiro você adora falar trem, né? Você fala trem para tudo, no inglês é o thing. Você põe isso aí, você aponta, você vai se virando. Então, eu tinha na cabeça assim, como é que eu vou aplicar independente para o que fosse, se eu ainda não tenho conhecimento nem de terminologia, eu não sei nem pesquisar no Google o que eu estou buscando, se eu vou pesquisar no inglês, né? Então, realmente, aquele processo do LinkedIn me ajudou ali, porque além de você, quando você está fazendo ali o seu LinkedIn, você busca no LinkedIn de outras pessoas, daqui a terminologia, e você vai ali se familiarizando, e quando você começa a aplicar para as vagas, eu ia lendo o que estava sendo pedido. Então, assim, a gente sabe, no Brasil, é 1 engenheiro na indústria e 1 milhão de auxiliares. Então, eu achava que aqui também seria. E quando eu começava a ver as vagas só de engenheiro, tô assim, tá errado, cadê o raio dos auxiliares, né? E eu tô assim, não dava. E eu ia lendo e falei assim, eu sei fazer isso aqui, de projetos elétricos, né? Eu sei fazer, mas eu não quero ser engenheiro, ainda não tenho essa experiência. Mesmo que eu já fosse engenheiro no Brasil, eu queria dar aquele passo atrás de saber, assim, olha, eu prefiro conhecer o território primeiro, de que sair ali já aceitando tudo, né? Realmente, no final das contas, eu descobri que não tem mesmo. E eu comecei, foi disso. Pra mim, eu começava a ler a descrição das vagas e falava, olha, isso aqui é relacionado a projetos? Vou seguir, isso aqui não é, não vou. Eu realmente cheguei a pensar, tipo, olha, eu vou pro lado de renováveis, porque estava crescendo bastante. E eu estava interessada, quem sabe, né? Era a hora de realmente trocar, ir para uma outra ramificação. Mas eu ia lendo as coisas, tinham mais vagas, mais vagas, cativava mais os meus olhos ali, o que era da industrial. Hoje eu tenho noção que realmente não é porque só o que eu sei fazer, que não é mais só o que eu sei fazer, é porque eu realmente gosto. Entendi. Não, essa questão de, às vezes, a gente tentar ir para a área que é a que tem mais vaga, nem sempre é a melhor escolha. E eu falo isso muito aqui, tanto aqui quanto para clientes, eu falo isso. Eu falo, aqui na Irlanda, é o momento de você escolher o que você quer. O que você ama fazer. Porque as oportunidades, elas estão lá, né? Então, é só buscar o que você gosta de fazer, que você vai ser feliz fazendo. Para não brigar de novo e querer se divorciar da engenharia de novo, né? Que foi o nosso caso no Brasil. Deus não permita. Não, mas eu acho que aqui é muito mais fácil da gente manter esse relacionamento leve, né? Acho que pelas minhas 2 experiências daqui, né, agora, com certeza, eu não me vejo quebrando esse laço por um tempo, não. Não sei que algo muito grande aconteça, mas eu duvido muito. Mas nesse processo, né, de leitura das vagas e enfim... De entender o mercado, né? Isso, que eu falei, olha, tem muito do meu setor, mas era muito assim... Tinham empresas de projetos, tinham sim. Por exemplo, uma da que eu tô agora. Engraçado que quando eu apliquei para concorrente na época, e não me aceitaram. Enfim, chegaremos lá. E logo depois eu fui checando mais para trabalho braçal mesmo, assim, né? Tipo, sei lá, uma eletricista ou o que fosse. Porque eu sabia no computador, no papel. Tinha até um professor que falava, né? Ele adorava colocar a gente para fazer as coisas no papel. Papel não pega fogo, né? Pega, tipo assim, papel não explode em você. Sim. E computador, enfim, eu tô assim, mas eu não me sinto completa. Gostaria de aprender algo, fazer eu mesma, né? Eletricista e o que fosse. Então, eu lembro que eu demorei uns quase 3 meses ali para fazer o meu LinkedIn, com o meu Indeed e tudo mais. Eu terminei, era uma quinta-feira. E eu falei, agora a gente tem que aplicar. E você vai ali aplicando do que fosse, né? Eu falei, sexta e sábado eu vou aplicar, domingo eu tinha que encontrar uma amiga e tal. E eu fiz, no sábado e domingo ia aplicando para essas vagas, já sabia que realmente não tinha de auxiliar, você ficava morrendo de medo, então você via muito ali engenheiro, designer, o que fosse. E no domingo eu encontrei com essa amiga minha, e por coincidência, o universo mais uma vez, ela comentou comigo que tinha uma amiga dela que aplicou pro interior da Irlanda. E eu, na hora, me veio, minha amiga falando lá, e me veio aquela luz, assim, eu tô assim, por que eu estou tão presa a Dublin? Você lembra do seu visto, você acha que você tem que ficar em Dublin? Eu tô assim, por quê, né? Não tinha. Aí peguei a bicicletinha e voltei pra casa, muito feliz com a ideia. E eu tô assim, vou olhar outros lugares, né? Ampliei o horizonte. Isso, nossa, ali, naquele momento, eu já tava assim, eu tava sentindo que já ia acontecer. E eu já queria muito, na primeira renovação, eu e um amigo meu, a gente falou, vamos tentar nossa segunda renovação para algum outro lugar? Eu gosto disso, de conhecer a Irlanda, queria morar em algum outro condado, manter ali, ter outras experiências aqui de vivência. E aí eu fui, durante um tempo, eu viajei com uns amigos meus pro condado de Kerry. A gente fez Kerry e fez Cork, e depois subiu. E eu já lembrava assim, eu lembro como Kerry é.
Lembro como Cork é o interior mesmo, Dublin não é Irlanda, né? Quem já Sim. viajou sabe, Dublin é uma BH grande. Dublin não é Irlanda. E eu tô assim, eu vou tentar, né? Vou olhar lá pelas regiões. Eu não lembro se eu apliquei algo para Cork. Mas eu lembro que eu vi uma empresa, aparecia lá Tralee, que é a capital de Kerry. E na hora que eu fui ler, assim, era para engenheiro eletricista, mas quando eu fui ler, falava, é para fazer projetos elétricos para uma empresa que quer, né, criar um produto novo. Era chão de fábrica mesmo, né? Então era o laboratório, o projetos e a produção ali mesmo na fábrica, tudo junto. E falava, vai fazer os desenhos técnicos, projetos de expansão, cuidar da produção, cuidar dos eletricistas e tudo mais. E logo ao fim tinha um e-mail do cara do RH. Eu falei assim, pode ser que eu não saiba cuidar de uma produção ainda. Com certeza, talvez eu não cuide dos eletricistas, porque provavelmente não vou saber como explicar a eles um problema. Mas a parte do projeto eu saberia. Então, eu fui e fiz ali, né, na minha carta de apresentação, fui maravilhosa ali, acho que era maravilhosa, e fiz um pequeno texto no começo falando, olha, eu vi a vaga no LinkedIn, sei que estão procurando engenheiro eletricista, mas eu gostaria de aplicar para auxiliar desse engenheiro, porque eu sou capaz de fazer a parte do desenho técnico. Isso era uma segunda-feira. Na segunda mesma tarde, ele me ligou. Aquela segunda-feira à tarde foi uma loucura. Acho que em tempo de menos de 10 minutos eu recebi 3 ligações. Caraca. Do que eu já tinha feito. Eu com o telefone, na primeira ligação, não sei nem te falar, porque eu realmente não entendi o que ele falou comigo. A primeira eu não sei reproduzir pra você. Ele falou, eu não estava entendendo, ele viu que eu não estava entendendo, ele desligou. Não deu 5 segundos, o telefone tocou de novo, eu ainda estava com ele na mão. E aí eu tô assim, o cara ligando de novo, com certeza, né? Aí na hora que eu atendi, era uma pessoa que eu já entendia melhor. Eu falava, desculpa, eu não te entendi antes, mas eu gostaria sim de conversar a proposta com você. Já era uma segunda empresa e eu falando sobre a empresa primeira. Tipo, aquele desespero, né? Aí eles falaram pra mim, não, tem como você me falar as suas experiências, né? E aí eu percebi que eu tinha feito meu currículo, tinha enviado, mas eu não tinha dado aquele tempo de treinar pra entrevista, né? Que nem o Pedro comentou na sexta-feira, né? E eu achava assim, vão me ligar e não vão perguntar por telefone. Vou marcar a entrevista e eu vou ter tempo para poder estudar para essa entrevista, né? E na hora que ele falou ali comigo, eu tô assim, embora eu tivesse passado os longos 3 meses fazendo, lembrasse sim, no final das contas, das terminologias, sabia sim o que eu tinha feito. Você foi pega de surpresa, assim. Você não lembra, você gagueja, vai, uma coisa, outra saiu, mas sem confiança nenhuma ali que eu passei no telefone, né? Sim. Aí ele agradeceu, desligou, nunca mais ouvi falar dele. No que eu tô com o telefone na mão ainda, mais um telefone chamando. Eu disse, não, você tá de sacanagem. Acho que alguma coisa deu falha no sistema e tudo chegou tudo junto, sabe? E aí era um número, era esse. As pessoas querem o negócio. A hora que começa a aparecer, não acredita que tá recebendo, né? Mas não, mulher, de verdade, foi tudo muito em cima. Você correu atrás, mais de 3 meses se esforçando, apareceu, ué. Nossa, não. Mas é a questão que você falou. Pega a gente de supetão, a gente fica meio assustado. Sim. Realmente. Aquela terceira ligação era dessa empresa, de Kerry. Aí ele já fez o que eu adoraria que os outros tivessem feito. Olha, Gabriela, a gente viu seu currículo, gostaria de saber se está disponível para uma entrevista. Eu, estou. Ótimo. Vamos marcar a entrevista para amanhã, que no caso era terça-feira. Ele era RH? Ou ele era um dos donos da empresa? Não, ele era RH, mas ele fazia além de RH, depois que eu entrei lá que eu descobri, né? Mas ele era mais... o que mais focava em contratação, mesmo assim, né? Mas ele tinha outra função. Ele tinha outra função, É que essa é a abordagem de quem é interno, né? Normalmente, quando são os RHs, eles já querem fazer o filtro rápido para saber se serve ou se não serve. Isso mesmo, desse jeito. Aí a gente marcou a entrevista para terça-feira. Aí foi uma videochamada, né? Eles em Kerry e eu em Dublin. E aí era com ele e com um engenheiro geral ali, né? Engenheiro manager ali dos... Até então, não sabia quantos engenheiros na empresa. Então, foi bem parecido com a nossa entrevista do Brasil mesmo. Pelo menos eu achei. Passou cada uma das minhas experiências nas empresas, pediu para eu explicar e falar ali para eles um dia típico, digamos, né? E focaram bastante na minha última experiência como supervisora, porque eles estavam procurando mesmo alguém para focar na parte dos eletricistas. Nesse processo todo, eu tinha explicado já para eles ali, olha, eu não sou ainda engenheiro eletricista, seria minha primeira experiência como engenheiro se acontecesse. Prefiro começar como auxiliar. Eles falaram, essa vaga ainda não existe, mas você teria todo o apoio, o engenheiro manager está aqui, teria os eletricistas para o que fosse. Então, tentou me comprar mesmo, né? Sim. E explicou, e eu, tipo assim, beleza, né? Mas foi assim, eu não sei se é porque eu realmente tinha, né, para ele ali treinado bastante para entrevista, sabia, obviamente, tudo que eu já tinha feito. E foi acontecendo, assim, teve uma pergunta, meu Deus, extraordinária, que me matou.
E aí ele agradeceu pela entrevista e falou que, obviamente, entraria em contato. Aí foi ali no fim, foi quase o fim do dia, ele me ligou e aí falou assim, olha, eu gostei do seu currículo, o engenheiro manager gostou de você também, acho que você tem a capacidade de fazer o serviço, mesmo que você não sinta isso ainda, estaria disponível para uma segunda entrevista? Aí eu, por que não, né? Nessa hora, mesmo você queira falar não, você fala um sim, né? E aí ele falou assim, sim. Ele falou assim, então tá ótimo. Então a sua entrevista vai ser com o CEO daqui 2 dias. Eu, claro. Nossa, eu juro pra você. Eu rio de desespero agora. Eu lembro como se fosse a sensação no momento. Assim, como assim? Meu amigo, eu só conheço o cara do Facebook como CEO hoje em dia. Quem mais? Eu não sabia, nada. E aí foi na quinta-feira. Nossa, aquela quarta-feira foi um desespero. Eu treinei tudo o que eu podia. Você não sabe o que vai vir de pergunta de uma pessoa assim. Assim, me pergunta uma coisa técnica, eu vou fazer o quê? Eu sei, mas na hora eu não vou conseguir. E aí chegou a quinta-feira, foi de manhã. E aí ele foi... Continuou sendo online ou foi pessoalmente? Não, foi online ainda. Tá. Só que, como um normal de um CEO, extremamente ocupado, a entrevista, querendo ou não, foi muito rápida. Ele queria mesmo, primeiro, me ver, mesmo acostumar, passar ali pela escola e saber se eu podia fazer realmente desenhos, né? Projeto elétrico, desenhos técnicos. Ele me perguntou 6 vezes durante a ligação. Durante a 4ª e a 6ª vez ali, eu já tava tipo assim, olha, se eu não souber, se você não estiver feliz, é por isso, aquilo, outro. Eu já fui me diminuindo de tantas vezes que ele perguntou, assim, será que eu não tô passando credibilidade? Eu não sabia. E ao fim, eu tô assim, olha, eu vou ter que, né, ser sincera. Aí eu falei com ele, olha, não quero estar passando aqui insegurança pro senhor. É porque realmente eu não sei ainda qual que é a diferença de projetos elétricos Brasil, o que é a diferença daqui. Eu tenho ainda que acostumar com as terminologias. Então, eu sei fazer desenho técnico, projeto elétrico, mas eu preciso ter certeza quais são as diferenças de países, né? Aí eu lembro que ele riu, ele gostou da resposta, eu falei, agradeço realmente a honestidade, não acho que você teria problema. No que ele falou, assim, eu fiquei com aquela chama no coração, né? Aí ele agradeceu, ele até me perguntou, que eu descobri só por ele também, qual que era a posição que eu tinha me formado na faculdade. Eu não sabia aqueles 2.1 ou ONUs e afins. Aí eu expliquei pra ele que no Brasil, né, não tem esse tipo de coisa, formam 20 pessoas formam, né? Quem for o aluno de destaque é aquilo lá, mas eu não falei isso pra ele, que se ele perguntasse se eu tinha sido, eu não fui. Então, deixei passar. E aí, ele falou assim, vamos entrar em contato. Aí, isso foi na quinta-feira. Aí, ele nada na quinta, nada na sexta. Aí, como eles estavam entrando em contato com muita agilidade, eu falei assim, não foi, né? Naquilo ali, eu já tava preocupada, porque eu tinha sentido uma vibe boa. Ao mesmo tempo que você quer, você tá desesperada, sem saber se você realmente, né? Tipo assim, será? Sim. Era um passo que eu estaria dando, de acordo com a leitura da vaga, tudo que eu tinha entendido das entrevistas, era um passo extremamente além do que eu estava imaginando. Para quem estava quase no comodismo ali em casa, né, no período do Covid, já tinha deixado a engenharia por quase 2 anos. E eu falei assim, e aí, né? Aí passou o fim de semana, eu sabia que não ligariam, então no fim de semana eu realmente relaxei. Aí no domingo à noite eu recebi a mensagem de que meu crédito tinha acabado. Aí segunda-feira de manhã eu tô assim, tem que sair, né, fazer o que for. Eu acordei nem sei que horas, a aula ainda era à tarde online. Eu peguei meu telefone e disse, nossa, realmente estou sem crédito, tenho que levantar e colocar, né? Eu estou levantando mesmo para poder ir, o telefone vibra na mão, tá escrito lá, um número estranho e tá ali. Na hora que eu vi, meu Senhor Jesus, esse homem não ia ser tão legal a ponto de me ligar para me falar, infelizmente você não passou. Aí eu começava a pensar, você passou. E eu começava a entrar em desespero. Era uma coisa muito boa, mas eu entrava em desespero. Aí no que eu atendi, ele realmente falou, olha, gostamos de você, o CEO também, gostaríamos de fazer oferta, tal, explicou tudo para mim. Para eles, assim... quando você contrata, por exemplo, lá, depois eu virei contratante, você contrata alguém, normalmente eles vêm com família, tem relocação, demora, né, aquele 1 mês ou 2 que precisa. Para eles não, era eu aqui, solteira, eu e minha mala, e ele me perguntou quando eu podia mudar, eu falei assim, eu posso estar aí já para janeiro, né? E foi assim, para ele foi excelente. Aí ele falou assim, olha, então pra gente tá ótimo, vamos te mandar a proposta, você aceitando, manda pra gente também a sua documentação pra gente dar entrada no visto, né? Aí ele desligou, nossa. Ai, meu Deus. Alegria, né? É uma alegria e desespero, né? Eu de pijama. Desespero. Eu desci correndo as escadas de casa, botei meu crédito, subi de pijama, que nem os nossos amigos daí mesmo, pra ver um amigo meu. Chegando lá, ele viu minha cara e falou assim, você passou, né? Eu falei assim, passei. Aí ali, primeira pessoa que eu contei, quem queria correr mesmo pra contar. Sim. E dali pra frente começou também a contagem regressiva, né? Isso foi a 2ª semana de dezembro. E aí, nisso... Foi na segunda, no sábado seguinte eu já desci pra Cary, né? Fiz um bate-volta pra olhar casas. Tinham 3 casas na cidade. Pelo menos eu consegui ainda assim. Uma delas bem no centro mesmo, de Trali. E aí
no 4 de janeiro já estava lá com eles, começando com tudo, desde dia 31 de dezembro para poder começar. E mais uma Ano novo, vez, vida nova, isso, literalmente. mais uma virada de vida, porque eu não tinha a noção zero mesmo, assim, da vida que eu teria.